Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Diogo Marecos, cumprimentar os Srs. Deputados também aqui presentes na Comissão. Em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados e a informação que pôde disponibilizar, designadamente o tal estudo elaborado por uma consultora. Este é um setor, como já aqui foi dito, um setor importantíssimo para o país e para a economia do país e eu diria mesmo para a região de Lisboa. E isto tem um significado na medida em que há um risco, como é evidente daquilo que nós aqui podemos ouvir hoje, daquilo que é o próprio abastecimento do país e o abastecimento da região. Percebe-se daquilo que aqui ouvimos, e penso que durante a manhã será esse um bocadinho o registro, que esgotou-se o diálogo entre as partes, estão de costas voltadas, nós vivemos um estado de emergência, mas aquilo que ouvimos, e penso que vamos ouvir durante a manhã, é que há uma espécie de estado de terrorismo, no fundo, entre duas partes, e isto não pode acontecer. E não pode acontecer na medida em que está o país primeiro e, portanto, tem que haver aqui responsabilidades de parte a parte e, como é evidente, ouvimos aqui argumentos de um lado, vamos ouvir os argumentos do outro. Agora, efetivamente, e isto é ser objetivo, há uma perda de competitividade do Porto de Lisboa e isso é prejudicial para o país e é prejudicial também, seguramente, para uma empresa e para os seus trabalhadores. Porque há uma perda e há aqui uma destruição clara de valor. Ainda aqui ao requerimento que foi apresentado pelo próprio Bloco de Esquerda, havia aqui algumas questões que eu gostaria que, se fosse possível, fossem esclarecidas. A primeira das quais é que é dito que há um incumprimento relativamente às atualizações salariais que assinaram em 2018. Portanto, há um acordo entre as partes e o Bloco de Esquerda, neste requerimento, acusa, no fundo, a entidade, a associação, a empresa de trabalho portuário de Lisboa, de não ter cumprido aquilo que assinou. É uma primeira questão. Depois há uma outra questão que tem a ver com o próprio pedido de insolvência. Vamos ver, nenhuma empresa pede insolvência se o negócio for bom e estiver a correr bem. Portanto, se o negócio for bom e estiver a correr bem, como é evidente, não vai encerrar a sua atividade. Normalmente, quando um negócio corre bem, o que é que se faz? Investe-se mais, contrata-se mais, cria-se mais valor. É assim um modelo de economia. Não sei em que modelo de economia é que outros podem viver, mas isto aplica-se não só a Portugal, como em todo o mundo. Todo o mundo é assim. E, portanto, a primeira questão é perceber, e isso há aqui alguma informação que foi prestada, no sentido de explicar o porquê que houve esta destruição de valor e porquê que chegámos a este dia. É difícil o Parlamento, sejamos realistas, perceber e entrar aqui a tentar dirimir e a ajuizar quem é que tem razão e quem é que não tem. Porque quando se perde o diálogo, quando se perde e quando se sai da mesa de negociações de costas voltadas, nenhuma das partes seguramente fica a ganhar. Neste caso concreto há uma preocupação central que é, como eu volto a repetir, a destruição de valor que existe para o país e para a região de Lisboa. Depois também é dito neste mesmo requerimento que neste momento a empresa propõe que os tais 34 estivadores com quem foram assinados contratos sem termo voltem a uma situação de precariedade. A pergunta é: a administração confirma ou não confirma também esta mesma acusação? E depois há aqui, eu vi em algumas notícias, que o grupo anunciou a disponibilidade para investir mais 122 milhões de euros numa altura em que estão negociações para a prorrogação do prazo de concessão deste terminal portuário de Lisboa. E, portanto, perguntar se há interesse ou não há da empresa de ficar em Portugal ou de sair em Portugal. Nós estamos a falar de um player internacional, no caso da Ailport, e, portanto, era importante esse esclarecimento. Deixem-me dizer-vos o seguinte, eu fui recuperar aqui umas declarações do Governo e do Ministro. Vamos lá ver. Quando as partes deixam-se de entender, o Governo, e devo aí dizer bem, eu revejo nas declarações que o Sr. Ministro deu, no dia 21 de fevereiro deste ano, onde revela o Ministro das Infraestruturas, onde revela uma enorme preocupação sobre a situação que existe.
E o que é que o Sr. Ministro diz? Diz, e isto nós subscrevemos. A única coisa que posso dizer neste momento é que nós estamos a acompanhar a situação, obviamente com preocupação, e queremos acompanhar as reivindicações dos trabalhadores, mas percebemos também as empresas, porque temos sempre aqui dois lados. Mas, obviamente, estamos preocupados com quem trabalha no Porto e estamos, sobretudo, preocupados com as consequências, ou seja, as próprias paragens. E depois diz o seguinte: ressalvando não querer fazer mais comentários que ponham em risco o trabalho que o Governo está a fazer quanto à situação no Porto de Lisboa. E esta questão é uma questão que eu coloco agora e colocarei a seguir, que é saber em que medida, que trabalho é que o Governo está a fazer e quem é que ainda está na mesa de negociações com o Governo ou quem é que eventualmente já saiu dela. E isto é importante para esclarecer o papel que o Governo, como é evidente, com sentido de responsabilidade, devo dizer, e por isso é que eu digo que nós acompanhamos a posição que o Ministro assumiu nesta mesma matéria, mas gostaríamos de saber que desenvolvimentos é que existem. O que é que há neste papel ativo, uma vez que entraram e ficaram de costas voltadas de parte a parte. E, portanto, a pedir ao Dr. Diogo Vaz Marecos que aqui pudesse esclarecer estes pontos, seja do requerimento, seja daquilo que é o papel e a intervenção do Governo. Quanto ao modelo e ao mercado, eu poupo-lhe a explicação, porque eu acho que vivemos em dois mundos. Muitas das coisas que soube neste Parlamento, na verdade, há dois mundos completamente diferentes. Há um mundo da realidade, depois há um mundo da ficção, nem se sabe bem do quê. E, portanto, essa parte, se calhar, não vale a pena perder muito tempo com ela, mas em relação aos outros aspectos, esses são importantes, principalmente a questão do Governo. O que é que está a ser feito para resolver esta situação e para acautelar que não há um prejuízo maior para a economia, por um lado, e, por outro lado, que a região de Lisboa e o Porto de Lisboa possa ter competitividade. É isso que queremos, porque essa competitividade, o que é que vai gerar? Mais valor para a economia, mais valor para a região, como é evidente, e também, com isso, podermos ter mais trabalhadores e mais emprego. Esse é que é o objetivo e em melhores condições. Iremos dizer já agora, dizer-lhe o seguinte, porque ouvi aí uma referência à questão de há trabalhadores que ganham, se calhar mais até que deputados. Isso não me choca nada. Eu não acredito num país que se possa desenvolver com baixos salários. Nunca acreditei e não acredito nisso. E, portanto, acredito no valor social, acredito na meritocracia, acredito que quem trabalha tem que ter direito à sua remuneração e, portanto, ganhe 7, 10, 20, 50 ou 100, é o trabalho. Desde que seja honesto, justo e sério, não me choca, nem vejo problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado. Então, tentar responder a todas. Não estamos de costas voltadas, pelo menos do lado da empresa. A Wilpar é um player internacional, temos, como dizia há pouco, orgulho-me de poder dizer que nunca recusei uma reunião com ninguém. Posso adiá-la porque não ter agenda, com exceção de uma única vez em Setúbal, porque fomos recebidos com petardos em 2018. Com violência, não. Está documentado, está nos jornais, há fotografias, era uma zona portuária. Com exceção disto, nunca recusámos uma reunião. Mais, temos vários e-mails enviados a pedir reuniões à direção do sindicato durante o ano 2019 que nunca foram respondidos. Tenho o maior gosto também em divulgar esses e-mails, em poder disponibilizar ao Parlamento para que os possa analisar. Vários e-mails. Temos, inclusivamente, uma vez, uma das poucas respostas que tivemos, sim, vamos reunir no dia tal. 5 minutos antes da reunião, recebemos um e-mail a dizer, infelizmente, não vamos estar presentes. 5 minutos antes. Portanto, isto em 2019, em que já toda a gente sabe o estado em que uma empresa, que é um trabalho portuário, que era a ITPL, a situação em que já estava. Portanto, da parte da empresa, nunca fechamos a porta, não vamos fechar, comparecemos em todas as reuniões da DGERT, pedimos várias reuniões várias vezes, não fomos atendidos, portanto, nunca fechamos a porta, nunca fecharemos a porta ao diálogo. Voltamos a dizer, trabalhamos em Portugal com 5 sindicatos. 5. E, pelos vistos, nós, como os anteriores acionistas, como os anteriores antes deles, desde os anos 80, continuam sempre a ter este problema. Portanto, parece que não deve ser assim tanto da empresa, não é? Mas eu estou pronto, em nome da Wilpar, a assumir a nossa parte. E estamos prontos a ir para a mesa das negociações a qualquer momento. Porque, mais uma vez, nunca dissemos que não, nem diremos, a não ser num clima de intimidação ou de violência, a nenhuma reunião. Estamos em cumprir o acordo dos aumentos salariais de 2018. Eu vou-vos ler, está aqui a assinatura
dos 3 membros do sindicato, inclusive do seu presidente. Vou-lhes ler o ponto 7, que é os aumentos salariais, o que é que ficou escrito no dia 11 do mês de janeiro de 2019, pelas 9h30. O ponto 7 era o tal dos aumentos salariais. No que concerne ao ponto 7, as partes reconheceram que, com vista a apurar os elementos necessários para se aferir da viabilidade, em termos temporais, das atualizações salariais, é essencial aferir da situação económica ou financeira da ETPL, tendo, para esse efeito, sido agendada uma reunião com vista a avaliar a situação económica ou financeira da ETPL para o próximo dia 18 de janeiro de 2019, pelas 9h30, nas instalações da ETPL, situadas na Rua da Cintura do Porto, em Lisboa. Ou seja, estava tudo dependente de se perceber se de facto a empresa tinha viabilidade ou não. E volto a dizer, como dizia há bocado ao Sr. Deputado José Soeiro, que recebemos a primeira proposta do sindicato um ano depois, no dia 21 de janeiro de 2020. Isto revela a preocupação da direção do sindicato para com os seus próprios membros do sindicato. Portanto, nós não estamos, em conclusão, não estamos a incumprir o acordo. Foi a própria direção do sindicato que aceitou adiar, porque sabia não haver possibilidades. Se a empresa estava em falência técnica, se nós fôssemos ainda a agravar os salários, então era o mesmo que dar um nó ainda maior na corda. Não havia aqui nenhuma hipótese. Se confirmamos que os ex-trabalhadores da ETPL seriam contratados como precários pela Porlis. Não podemos confirmar, porque a nossa oferta, e foi uma oferta que divulgámos e que mantemos, não há nenhuma razão para não manter, nós oferecemos as mesmas condições. Isto até significa a antiguidade, porque no trabalho portuário, a antiguidade, nós sabemos disso, é muito relevante para os trabalhadores portuários, para que não houvesse nenhum problema com eles. Portanto, nós oferecemos tudo. Não há mais nada que a empresa possa oferecer, a não ser talvez um carro de topo de gama, de alguma marca extraordinária, porque de resto temos tentado tudo. Há interesse da Lupor em ficar em Portugal? Todo, Sr. Deputado. Nós estamos com muito orgulho comprometido com as cargas locais dos países onde atuamos. Estamos em Portugal para investir. Temos dito a todos, e repetimos nesta casa, somos um player que está com os nossos exportadores. Estamos cá para apoiar a economia portuguesa. Estamos cá para investir. Temos a decorrer um processo de investimento em Leixões de 43,4 milhões de euros. Queremos investir em Lisboa, porque ainda acreditamos que é possível voltar a pôr Lisboa nas rotas internacionais. Temos 500 trabalhadores no total em Portugal e temos uma relação com a comunidade portuguesa que é muito, muito relevante. Eu vou partilhar convosco que desde que chegámos em 2016 até ao 31 de dezembro de 2019, só nas empresas de Lisboa, e só aqui, entre IRC e rendas variáveis e fixas que têm de ser pagas à administração portuária, nós já devolvemos à comunidade 39 milhões de euros, quase 40 milhões de euros. E quando chegámos a Portugal, orgulhamos de poder dizer que chegámos numa altura muito complicada. Em 2015, portanto, a aquisição só foi autorizada pela Autoridade de Concorrência em fevereiro de 2016, numa altura muito complicada em que estávamos num período de crise financeira muito grande. E não despedimos ninguém, nenhum trabalhador. Portanto, isto demonstra o nosso interesse. Estamos cá para ficar, estamos cá para continuar a investir na nossa economia e a ajudar o país a ter um rumo e um futuro mais positivo. Não menos relevante, quanto à última questão, o que é que está a ser feito pelas entidades governamentais? Tem acompanhado, nós temos reportado todos estes reveses, não é de agora, têm-nos pedido informação e estão de facto preocupados. Nós temos tido contacto quase diário com as entidades governamentais, porque de facto é uma estrutura portuária, é muito relevante para o país. E do lado da empresa, estamos a oferecer, mais uma vez, numa altura em que as empresas portuguesas estão em layoff, estão a despedir, nós estamos a oferecer lugares para contratar. Portanto, sabemos que há uma necessidade, queremos colmatá-la e queremos ter esta infraestrutura que é tão necessária ao nosso país a funcionar de uma forma normal, como funciona qualquer outra empresa, em que, no fundo, só pedimos, e é isso que pretendemos, que seja cumprida a lei. Mais nada.